Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa escola. Se alegra por você fazer parte deste momento. Momento este que nós estamos iniciando o nosso segundo bimestre. Passamos pela fase do primeiro, né? Onde nós fizemos os exercícios avaliativos, fizemos nossas provas, né? Encerramos o primeiro bimestre e agora nós vamos aí iniciar o nosso segundo bimestre, tá bom? Na nossa disciplina de língua portuguesa, de português, né? Nossa turminha aí do 8º ano, você está aí preparado para acompanhar a nossa aula, a nossa primeira aula do segundo bimestre? Você está acompanhando aí? E antes de nós aí começarmos a falar sobre o nosso conteúdo, eu quero deixar uma dica para você. A nossa dica do dia é: faça o melhor que puder. Seja o melhor que puder. O resultado virá na mesma proporção de seu esforço. Você se esforçou bastante no primeiro bimestre? Ai, professora, eu não me esforcei muito, né? Então, no segundo bimestre eu vou me esforçar mais. Então, essa é a minha dica de hoje. Se você puder, faça o seu melhor, tá? Sempre o melhor. E você vai conseguir receber as coisas nessa proporção também, porque você está dando o seu melhor, ok? E para nós entrarmos no nosso conteúdo, né, de português, eu preciso que você pegue o seu livro e abra ele lá na página de número 54, mais precisamente no nosso capítulo de número 3, tá? Capítulo de número 3, página 54, 55, 56, 57, nós vamos ter os nossos textos ali. E a página de número 58 e 59 é o nosso exercício sobre esse texto de hoje, tá bom? Então vamos lá. O nosso conteúdo de hoje, ele tá aí trabalhando um gênero textual classificado como biografia, tá? Biografia. Hoje nós vamos conhecer um pouco da biografia de alguns autores que está aqui no seu livro. Mas, professora, o que significa esse gênero biografia, né? Bom, então vamos lá descobrir. Biografia é um tipo de texto que narra, ele faz a narração da história da vida de alguém, né? Com certeza você já deve ter visto, né, ou lido algum texto onde lá se fala o nascimento, onde nasceu, né, em que cidade estudou, o que é a profissão dessa pessoa ou do artista, do seu ídolo aí, do seu artista preferido. Você é fã de algum cantor, cantora, grupo musical? Com certeza você já deve ter procurado saber as informações biográficas dele, não é? Saber onde mora, quantos anos tem, cor do cabelo, onde nasceu, que língua fala e assim por diante. O nosso texto de hoje, ele narra, né? É um tipo textual que narra ali a história da vida de alguém, né? Com que idade chegou a falecer, se já faleceu, com que idade ele concluiu a faculdade, os seus estudos, o que se tornou, tá bom? A palavra biografia, ela é composta pelos termos de origem grega, bio, que significa vida, e grafia, que é a nossa escrita. Então, vida mais escrita se tornou aí a biografia, que é o relato, né, da vida, da história da vida de alguém, tá bom? Então, quando você pensar em biografia, você pensa, a biografia, ele é um tipo de texto
que ele narra a história da vida de alguém. Esse alguém ele pode estar vivo, esse alguém já pode ter falecido, né? Como a grande maioria dos nossos escritores aí, né? Antigos, né? Pintores, escultores, né? Uma grande maioria aí tem a sua biografia escrita, né? Onde nasceu, com que idade concluiu seus estudos, onde estudou, o que fez durante a juventude, contando aí a história da vida de determinada pessoa, ok? E no seu livro de português, né, tá falando sobre a biografia, essa característica, né? Lá na sua página de número 54. Você já se interessou por conhecer a biografia da vida de alguém que você admira? Você já botou aí para procurar, para saber? Será que você já se interessou por esse tipo de texto, né? Você já imaginou uma pessoa famosa, né? Que você gosta ali, você tem pôster desses atores ou de atrizes, né? De novela. Então, lá, ali conta um pequeno resumo também, né? Da vida, da história daquele ator, daquela atriz, ou cantor, cantora, ou grupo musical que você acompanha, tá bom? E no seu livro, né, hoje, né, nós estamos falando sobre a biografia e quais são as características dessa biografia, desse tipo de texto. Ele é um gênero que narra, né, narrativo. Esse texto é narrado em terceira pessoa. Qual é a terceira pessoa? Ele, né? Ele nasceu, ele cresceu, ele morreu e assim por diante. Ordem cronológica dos fatos nascimento, crescimento e o falecimento. Conjunto de informações sobre a vida de alguém, né? Em que cidade vivia, com quantos anos se formou, se foi para outra cidade e assim por diante. Relatos de fatos marcantes da vida de alguém, né? Os fatos que aconteceram ali na vida dessa pessoa, os fatos mais importantes citado. Uso de pronomes pessoais e possessivos, né? Meu, minha, né? Eu, tu, né? Pessoal de caso reto ou oblíquo, né? Dependendo da situação e do texto que está sendo ali informado. Possessivo, meu livro, minha casa, né? E assim por diante. Uso de marcadores temporais, né? Como da infância, na adolescência, na época em que estudava, né? Porque está fazendo o relato da vida, né? Da história desde o nascimento, então ele vai sequenciar aí esses fatos. Predomínio de verbos no pretérito perfeito e imperfeito e os fatos que são narrados ali são fatos verdadeiros, né? Tem semelhanças, né? Aconteceram mesmo com aquela pessoa. Então, as características de uma biografia são essas, né? Todos esses fatos aqui levam-nos a um texto de tipo biografia, ok? E hoje, para nós acompanharmos, né, e ficar mais por dentro deste conteúdo sobre biografia, nós vamos aqui, estar falando sobre Fernando Pessoa, que também está contido aqui, no seu livro de português, lá na página 55, né? Tá falando sobre como ele era no dia que nasceu, né? Tá falando das obras da vida dele, o que ele pensava, tá bom? Então, lá no seu próprio livro de português, né, ele faz aí a biografia de Fernando Pessoa, né, onde ele tá retratando um pouco da sua vida. Mas quem era aí o Fernando Pessoa? Nascido em 16 de abril, tá bom? De 1889, em Lisboa. Ele era órfão de pai e mãe. Não exerceu qualquer profissão e estudou apenas até a 4ª classe, ou até a 4ª série. Viveu grande parte da sua vida pobre e frágil no Ribatejo, na quinta da sua tia-avó, idosa, e aí escreveu O Guardador de Rebanhos, depois O Pastor Amoroso. Então esse aqui é um pouquinho da biografia de Fernando Pessoa, tá bom? E você, para ficar aí mais por dentro deste conteúdo, vai ter que fazer a leitura do nosso texto, que está contido lá na página 55, 56 e 57, tá bom? E você lembra
que o nosso para discutir, né? O nosso para discutir, você precisa responder ele aonde? Lá no seu caderno. Preciso copiar, professora, as perguntas e colocar as respostas? Não, basta você colocar o quê? As respostas, né? A nossa primeira pergunta lá do para discutir. Você já tinha ouvido falar de Fernando Pessoa? Isso aí é uma resposta pessoal, né? Aí você vai me dizer lá assim, conheci, já tinha lido algum livro. Não, nunca tive a oportunidade de conhecer algum tipo de texto, mas agora você vai ter, né? Porque você tem ali no seu texto, no seu livro de português, o texto falando sobre a vida de Fernando Pessoa. Como o texto apresenta esse poeta? Como que o texto está apresentando ele? Será que ele está apresentando que ele é um homem bom, um homem ruim? E aí, para você fazer essa análise, eu preciso fazer a leitura do texto que está contido lá no seu livro, tá bom? E este momento aí eu deixo com vocês, né? Nós apresentamos um pouco do gênero biografia. Na nossa próxima aula nós vamos dar continuidade a este gênero, conhecendo a biografia de uma outra pessoa. Hoje nós falamos um pouco sobre Fernando Pessoa e você vai continuar interpretando o texto lá no seu livro de português, ok? Então, a nossa palavra-chave de hoje para este momento, né, de início de segundo bimestre é gratidão. Gratidão por vocês ter me acompanhado nesta aula de hoje, né, e que você aí fique dando o seu melhor para este segundo bimestre e você consiga alcançar os seus objetivos, tá bom? Então, senhores alunos, agora é com vocês. Bons estudos e até a próxima, se Deus nos permitir!